do Senhor na igreja? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus aí, dá uma glória para Deus aí. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estou alegre de estar aqui mais uma vez, não, pela primeira vez, né? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa igreja. Eu estava ali segurando, vamos sair correndo aqui dentro da igreja, pastor. Falei, meu Deus do céu, que presença maravilhosa. Quem não está sentindo a presença de Deus aqui essa manhã, se liga com Deus, porque até o final desse culto Deus vai mover o sobrenatural na tua vida. Amém? Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer e externar minha alegria de estar aqui nesta igreja Cristo Salva, uma igreja cheia da presença de Deus. Meu amigo pastor Marcelildo, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, é duro passar esse homem no futebol, tá? Eu jogo no ataque, ele joga na defesa, eu não consigo passar dele. Eu acho que ele pede a Deus para mandar uns anjos ali para ele, para ajudar na defesa, que o homem joga. Mas Deus abençoe a sua vida, meu pastor, sua família, todo esse ministério lindo. Deus continue guardando a sua casa, Deus continue abençoando esse ministério, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Me sinto feliz, me sinto muito alegre de estar aqui, pela recepção, pela presença de Deus aqui nesse lugar, e Deus continua abençoando abundantemente, tá? Estou ali acompanhando a minha esposa, minha princesa, minha rainha, tudo na minha vida, ela, meu filho, uma mulher que Deus colocou na minha vida para somar o meu ministério. De vez em quando a gente comete os erros, ela bota a gente na reta de novo, e é na base do coro, tá? Aquelas palavras que vêm, bota a gente de novo no caminho, porque o homem, ele, de vez em quando, ele comete os deslizes, mas a mulher, ela está ali para centralizar o homem no caminho que ele deve tomar. Nosso bispo fala que a mulher, o homem é o cabeça, e a mulher é o pescoço. A cabeça só vira para onde o pescoço manda, né? Então é ela que direciona a gente, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho, família linda que Deus me deu. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. O músico, deixa Deus te usar, tá, mano? O homem está cheio de teclado aqui, irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida aí. Eu tentei tocar um, não consegui. Eu tenho o meu guardado lá, se eu souber 3 notas é muito, né, mamãe? E tem um montão aqui. Deixa Deus te usar, tá, meu amigo? Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Aleluia. Quem achou vai dando glória para Deus aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, repita comigo, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Amém? Fecha a sua Bíblia, põe em cima da cadeira, vamos orar mais um pouquinho. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, graças te damos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, a tua palavra foi lida e será ministrada à tua noiva agora nesse momento. Meu Senhor, que o teu Espírito Santo ele permaneça com a liberdade que ele tem nesse culto para ministrar os nossos corações. Pai, fala aos nossos ouvidos, nos ensina tudo o que nós precisamos aprender sobre a tua palavra. Nessa manhã nós te pedimos, mantenha o céu aberto em cima desta igreja. Continua derramando bênçãos sem medidas sobre o teu povo, Pai. Fala conosco o que o Senhor precisar falar.
fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, dando uma linda salva de palmas para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e em dia de Santa Ceia, né, pastor? Nós não poderíamos deixar de citar um nome que é acima de todo nome. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu pedindo a Deus uma mensagem, como o pastor falou comigo há um mês atrás, né, pastor? Eu estava jogando futebol e o pastor falou comigo, Deus tocou no coração dele, e desde esse dia eu comecei a pedir a Deus uma mensagem. E Deus falou algo tão profundo comigo, nesse texto, onde os discípulos eles iam caminhando para Emaús. Deus falou tão profundamente comigo, e essa história ela tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui hoje. Ela fala da ressurreição de Jesus. Ela fala de como Jesus se apresentava aos seus santos. Ela fala do que Jesus fazia logo após vencer a morte. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, no início do capítulo 24 do livro de Lucas, e outras referências, Mateus, Marcos e João também vão falar sobre isso, mas o livro de Lucas me chama a atenção porque ele exemplifica muito bem aquilo que Jesus quer passar para nós. A Bíblia vai dizer que quando mataram Jesus, no primeiro dia da semana de madrugada, Maria, Marta, Maria Madalena, Maria e Joana foram ao sepulcro de Jesus. Interessante, quando elas chegam lá no sepulcro, no terceiro dia, a Bíblia está dizendo que Jesus ele ressuscitaria. Quando aquelas mulheres chegam no sepulcro, elas entendem que algo sobrenatural está acontecendo naquele lugar. Elas percebem que a pedra do sepulcro de Jesus, a saber que era o sepulcro de José de Arimateia, ela havia sido retirada da porta principal da entrada do sepulcro. Nós sabemos que naquela época não existiam cemitérios como existem hoje. Naquela época cavava-se uma rocha, criava-se um sepulcro e a pessoa era posta ali naquele lugar, enrolada em alguns panos, para que pudessem ali permanecer para todo sempre, e o seu corpo entrar em decomposição. Interessante, quando elas chegam na porta do sepulcro, elas percebem algo diferente. Elas percebem que a pedra havia sido removida. E Deus já começa a falar no meu coração a partir desse primeiro momento. Ele diz para mim e para a sua noiva que o nosso Jesus, a qual nós servimos, ele é mestre em remover pedras da nossa vida. Se nós entendermos o que a palavra de Deus traz para nós aqui nesse texto, nós vamos perceber que Jesus, a pedra do seu sepulcro já havia sido retirada. Jesus já havia ressuscitado, como ele falou, que ao terceiro dia ressuscitaria. Quando nós entendemos que o nosso mestre, ele é especialista em retirar pedras, nós vamos até um texto a qual fala sobre Betesda. Existia um paralítico ali no tanque de Betesda, aonde Jesus chega para ministrar uma bênção sobre a vida daquele homem, pastor. Mas quando ele chega naquele lugar, ele pergunta para aquele moço: o que queres que eu te faça? E ele imediatamente diz para Jesus: mestre, não tem homem algum que me coloque dentro do tanque enquanto a água é agitada. Sempre quando eu tento ir, alguém desce antes de mim e é curado da sua enfermidade. Imediatamente aquele homem ele põe uma pedra entre ele e Jesus. Ele não reconhece quem é que está falando com ele. Ele imediatamente põe um obstáculo entre Jesus e ele. Jesus está liberando uma pergunta para ele, perguntando: o que queres que eu te faça? Imagina você, se Jesus aparecesse na tua frente e perguntasse para ti nessa manhã: o que queres que eu te faça? Tem tantas coisas que nós queremos que Jesus faça na nossa vida, mas a maioria das vezes nós colocamos os empecilhos na frente da nossa bênção. Deus me trouxe aqui nessa manhã para liberar uma palavra profética para a tua vida. Não importa a pedra que esteja diante de ti, não importa o problema que esteja diante da tua casa, Deus está dizendo: hoje eu vou remover da tua vida toda a pedra de tropeço. Hoje eu tiro da tua frente tudo que você imagina que está travando o teu ministério. Deus está dizendo nesta manhã: hoje eu vou fazer uma limpeza espiritual em toda a tua casa. A partir do momento que Jesus entra na cena, toda pedra tem que sair, toda dificuldade tem que desaparecer,
todo empecilho tem que sumir. Jesus, ele libera a cura na vida daquele homem e ele faz com que a pedra desapareça da vida daquele paralítico. Ele volta a andar, ele volta a caminhar, e aquilo tudo desaparece da sua vida, devolvendo a autoestima, devolvendo a vontade de viver novamente. Aquele moço não tinha mais expectativa de vida. Aquele moço estava crendo que homens ou mulheres poderiam lançá-lo dentro do tanque, mas ele está dizendo para nós aqui nessa manhã: nós só precisamos de um, nós só precisamos daquele que é acima de todo nome, nós só precisamos daquele que pode vencer a morte, nós só precisamos daquele que pode ao terceiro dia ressuscitar, nós só precisamos daquele que pode vir aqui na Cristo Salva num dia como esse, entregar a vitória nas tuas mãos, porque só Jesus pode abençoar a tua casa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia continua dizendo aqui que aquelas mulheres, então, elas estão na porta do sepulcro. Elas percebem que a pedra foi retirada, percebem que a pedra foi removida. Imediatamente elas voltam correndo para falar com os discípulos, pastor. E quando elas correm até os discípulos, elas encontram Pedro e João. Quando elas transmitem a mensagem para Pedro e João imediatamente eles saem correndo na direção do sepulcro. A Bíblia diz que João ele consegue correr mais rápido do que Pedro. João chega na porta do sepulcro e vê tudo aquilo que está acontecendo. Ele olha lá para dentro, ele vê os panos desenrolados, ele vê o sepulcro vazio. Mas João, atemorizado, apavorado, ele não consegue adentrar no sepulcro de Jesus. Quando imediatamente Pedro passa por ele correndo. Imagina o Pedro correndo, disposto a ver o que estava acontecendo no sepulcro de Jesus. Quem não sabe, Pedro foi um dos discípulos que era mais corajosos na passagem de Jesus aqui pela terra. Pedro teve a coragem de pedir a Jesus para saltar do barco e andar sobre as águas. Quando ele chega naquele sepulcro, ele vê João parado na porta do sepulcro e ele entra. Pastor, quando Pedro entra naquele sepulcro, Deus me traz uma revelação da sua palavra para a minha vida. E ele fala: filho, muitas das vezes as pessoas vão até chegar primeiro que você, mas o que eu tenho guardado para a tua vida, mesmo elas chegando, elas não vão conseguir adentrar, porque quando eu tenho algo separado para a minha igreja, é para a minha igreja, não é para outra pessoa que chega primeiro. Quer um exemplo? Deus me traz aqui a memória quantas das vezes você já colocou o currículo em alguma empresa, quantas das vezes você chegou num determinado lugar e foi colocar o seu currículo, e quando você viu na mesa do RH, estava uma pilha de currículos, e ela levantava assim e colocava o seu lá por baixo. Deus, ele tem todo o poder de quando alguém chegar na tua frente, Deus fala: não, a bênção foi separada para o meu servo. Deus está dizendo nessa manhã, ainda que chegue na tua frente, ainda que chegue primeiro que você, Deus, ele manda te dizer nessa manhã: a vitória vai vir para a tua vida, a vitória vai chegar para a tua casa, a vitória vai chegar para o teu ministério. Deus está dizendo nessa manhã: eu sou mestre em remover pedras, eu sou aquele que pode te abençoar, ainda que outro chegue primeiro. Eu sou aquele que pode te dar vitória, ainda que alguém chegue na tua frente. Deus está dizendo: quando eu preparo algo para a minha igreja, eu dou para a minha igreja. Quando eu preparo algo para o meu servo, eu dou para o meu servo, porque eu escolhi você para me abençoar. Eita Jesus, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Jesus falar aqui nesse lugar. Não é só na mensagem, não, é desde o início do culto. Deus está falando nos louvores, Deus está falando através dos pastores, Deus está falando através das suas palmas, que está sendo louvor para Deus. Deus está dizendo no meu coração aqui: você não sai da mesma forma que entrou, você não sai da mesma maneira que você entrou. Deus está me mostrando corações, pastor, que entrou aqui apertado, não sabendo como vai ser o dia de amanhã, mas Deus está dizendo aqui nessa manhã, meu irmão: eu estou desfazendo, eu estou desconstruindo tudo aquilo que
que Satanás colocou na tua mente. Eu estou desconstruindo todo pensamento contrário que o diabo está tentando implantar no seu pensamento. Eu estou desconstruindo toda ferramenta preparada contra a tua vida. Não prosperará. Deus está mandando dizer essa manhã: tu vai sair daqui diferente. O teu pensamento vai ser outro. A tua família vai mudar. Deus está dizendo: você será abençoado. Você pode dar glória para Deus, hein? Você pode dar aleluia para Deus, hein? Eita, Jesus maravilhoso. Quando Pedro entra dentro do sepulcro, pastor, ele vai ver que os lençóis estão desenrolados. Mas só que algo chama a atenção de Pedro. Ele vê a mortalha de Cristo dobrada em cima do sepulcro, em cima de onde ele estava posto. Ah, meu Deus do céu. Existe uma tradição judaica que muitos aqui conhecem, mas alguns não conhecem, que quando um homem que tinha muitas posses, ele estava ali fazendo a sua refeição, e ele tem o seu lenço posto sobre o seu peito para não sujar com a comida que ele está comendo. E ele, quando ele tira aquele lenço para sair, para ir para algum lugar, e se ele pegar aquele lenço e embolar aquele lenço e jogar em cima da mesa, ele está dizendo automaticamente, sem precisar falar para os seus servos, que aqueles homens e aquelas mulheres que o servem ali na sua casa podem retirar a mesa que estava posta. Mas quando aquele homem, ele pretende voltar para a mesa e pretende continuar a sua refeição, quando ele pega, ele tira aquele lenço do seu peito, ele dobra aquele lenço, e ele com todo carinho, ele põe em cima da mesa, aquele lenço dobradinho, ele está dizendo: eu vou voltar para continuar a minha refeição. Se você estiver entendendo, pode glorificar a Deus aí, que Deus veio para ouvir o teu glória, veio para ouvir o teu aleluia. Quando Pedro percebe que o lenço está dobrado, imagina que Pedro, pastor, começa a chorar naquele momento. Imagina que Pedro olha para João, arregala os olhos e fala: João, ele vai voltar, João, ele vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não foi, ele vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia vai dizer, 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu sou o primeiro, quem é o segundo aí? Vai adorando a Deus, vai! Tessalonicenses, versículo 17, continua: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu quero morar no céu. Quem quer morar no céu? Vai dando glória, vai dando aleluia para Jesus aí. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero ver o mar de cristal, eu quero ver Jesus face a face. Eu estou sentindo a presença, pastor. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está falando comigo de uma forma tão forte aqui, meu irmão. Se tu estiver sentindo essa presença, meu irmão, não deixe esse dia passar branco, não. Você não veio aqui à toa. Quando você estava lá na sua casa ontem à noite e você se preparava, você pensava qual horário que você iria acordar, botou um relógio, botou um celular para despertar, Deus estava dizendo: filho, amanhã tu não vai sozinho para Cristo salva. Amanhã você não caminha sozinho pela rua. Amanhã eu vou dentro da tua casa, eu pego pela tua mão e caminho contigo. Eu te levo para a igreja junto comigo, porque eu quero trabalhar na tua vida. Você não caminhava sozinho pela rua. Você não andava sozinho pela rua. Quem era espiritual devia estar olhando para você e falando assim: ali vai um homem de Deus. E outro olhava para você e falava: ali vai uma mulher de Deus. Porque tinha algo diferente do teu lado, algo diferente que te protegia, algo diferente que te guardava, que te abraçava. E as pessoas que são espirituais olhavam para você caminhando
pela rua e falava: certamente um homem de Deus, certamente é uma mulher de Deus, porque eu vejo o brilho do Espírito Santo na vida daquele crente. Eu não vim aqui para pregar para pessoas naturais, eu não vim aqui para pregar para seres humanos comuns, eu vim aqui para pregar para príncipes e princesas de Deus, eu vim aqui para pregar para quem carrega a presença do Senhor, eu vim aqui para pregar para quem está cheio do Espírito de Deus. Meus irmãos, a Bíblia continua dizendo aqui que Jesus ressuscita. Interessante que depois que ele sai do sepulcro, existem dois homens falando sobre o nome dele no caminho de Emaús. Dois homens caminhando para sua casa, para a cidade que eles moravam, mas eles falavam de Jesus, e todos nós sabemos que a Bíblia diz que onde há dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus deixa isso bem claro para a gente. Aqueles dois homens estão caminhando então no caminho de Emaús, e no primeiro dia da semana, no domingo, a qual Jesus ressuscitou, e é o primeiro dia que nós estamos vivendo aqui hoje. É um dia de ceia, é o primeiro dia da semana. Não há nada melhor do que começar a semana na presença de Deus, para que toda semana seja abençoada por Ele. E aqueles homens então, eles começam a caminhar. Eles estão saindo de Jerusalém e eles vão para Emaús. Emaús vem do hebraico Hamat, que significa fonte de águas quentes. Preste bem atenção, significa fonte de águas quentes. A Bíblia vai dizer, onde nós frisamos na leitura, que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos, ainda que as pessoas estejam falando que Jesus não é o mesmo Jesus, eu quero te dizer que Jesus é o mesmo que estava lá no caminho de Emaús. Jesus é o mesmo que estava com Daniel dentro da fornalha, Daniel dentro da cova, é o mesmo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E pasme, eu tenho uma notícia para a tua vida: Jesus é o mesmo que estava lá. A Bíblia diz: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus que estava lá, ele está aqui na Cristo Sol nessa manhã. O mesmo Jesus que estava lá antigamente, ele veio aqui hoje. Sabe por quê? Deus é imutável. Jesus não muda. Jesus é o mesmo. Jesus foi, é e será eternamente. Ele não vai mudar nunca. Ele vai ser sempre o mesmo. As bênçãos do Senhor, elas vão te seguir, porque tu serve a um Deus que não pode ser quebrado. Tu serve a um Deus que enxerga. Tu serve a um Deus que apalpa. Tu serve a um Deus que pensa. Tu serve a um Deus que sente. E a teologia vai dizer que Deus, ele é um espírito pessoal, porque ele tem costa, ele tem braço, ele tem perna, ele tem mão. Ainda que ele seja espírito, mas nós servimos a Deus vivo. Nós servimos a Deus a qual nós podemos senti-lo na nossa vida. Glória a Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus se aproxima daqueles homens, versículo 16 de Lucas está dizendo, de Lucas 24 está dizendo: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Preste bem atenção nisso. Jesus se aproxima deles. O mesmo Jesus se aproxima deles. Salmo 105, versículo 4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Quando Jesus começa a conversar com aqueles jovens, com aqueles homens, com aqueles discípulos, ele pergunta: o que vocês estão falando? E eles começam a classificar Jesus, que eles não conheciam, que estava do seu lado, porque os seus olhos estavam fechados. Eles começam a classificar Jesus, aquele profeta, segundo eles, um simples profeta que morreu lá em Jerusalém. E eles achavam que aquele profeta, que aquele homem que morreu, ele seria o Messias, seria o seu redentor, porque ao terceiro dia a promessa era que Jesus ressuscitaria. Mas quando eles estavam caminhando, eles não percebem que o próprio Jesus que morreu lá em Jerusalém,
que morreu, que estava disposto a remir o seu povo. O próprio Jesus que morreu estava caminhando com eles. Eles não percebem que era Jesus porque a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados. E eles não conseguem enxergar que Jesus estava do lado dele. Muitas das vezes nós precisamos enxergar Jesus do nosso lado e nós não enxergamos. Muitas das vezes, quando Jesus fala para nós, filho, não vai por um caminho, nós decidimos tomar aquele caminho mesmo assim. Às vezes Deus está falando no seu coração, filho, não faça isso, e você acha que é coisa carnal, que é algo do seu coração, mas Deus está dizendo, eu sou do coração, esquadrinho os pensamentos. A minha palavra é mais afiada do que entra entre juntas e medulas. A minha espada é mais afiada que penetra entre a alma e o espírito. Jesus está dizendo que quando tocar no seu coração, Ele vai testificar para você. Às vezes nós não damos crédito ao que Jesus fala. Às vezes nós não pensamos em fazer aquilo que Jesus fala, porque simplesmente achamos que é o caminho mais difícil. Mas Deus está dizendo, mesmo pelo caminho mais difícil, sou eu quem removo as pedras. Sou eu quem removo os obstáculos. Mesmo através do caminho mais difícil, sou eu quem tira os espinhos do teu caminho. Sou eu quem faço você chegar. Porque se não for Jesus, nós não respiramos. Se não for Jesus, nós não ficamos de pé. Se não for Jesus, nós não saímos da cama. O fôlego de vida foi Ele que nos deu. O ruar foi Ele que nos deu. Ele soprou nas nossas narinas para que nós estivéssemos aqui de pé nessa manhã, glorificando o nome dEle. Então, muitas das vezes, nós não entendemos por que Jesus Ele anda do nosso lado. Porque Jesus Ele precisa cuidar de nós. Porque nós somos filhos. Porque nós somos feitos por Ele. Porque Ele deixou algo para nós que Ele próprio falou que era maior do que Ele, quando viria. E se nós entendemos o que é a Trindade, nós vamos perceber que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, Ele está no meio de nós. Davi tinha uma preocupação imensa. Davi tinha uma preocupação tremenda, mas ele disse para Deus, Senhor, não retire de mim a tua presença. A presença de Jesus é que nos mantém de pé. A presença de Jesus é que nos mantém firme. A presença de Jesus é que nos mantém a chama acesa. Se não for a presença dele, nós não fazemos nada. Se não for a presença dele, nós não conseguimos o emprego. Se não for a presença dele, nós não saímos de casa. Se não for a presença dele, nós não sentimos essa graça que ele está derramando aqui nessa manhã. E aqueles homens não entenderam quem era Jesus. E eles disseram para Jesus sobre tudo o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Que mataram Jesus, crucificaram Jesus. Mas eles não sabiam que o próprio estava ali com eles. Entenda uma coisa, o homem ele pode até condenar. O homem ele pode até matar. O homem ele pode até crucificar alguém. Mas Jesus, Ele é a vida e vida em abundância. Jesus, Ele não veio para ser mais um entre a multidão. Ele não te chamou também para ser mais um entre a multidão. Jesus veio para ser a diferença. E Ele diz, vós sois o sal da terra. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Se tu és sal da terra, tu tem que fazer a diferença. Se tu é o sal da terra, você precisa fazer a diferença. É no teu trabalho, é na escola, é na faculdade, é na casa dos seus amigos, é no passeio. A diferença é você que faz. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Pastor, mas como assim? Quando eu venho para cá, eu sinto a presença de Deus. Realmente você sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus trouxe o seu irmão que está do seu lado e carrega a presença dele. Porque Deus te trouxe você e carrega a presença dele. Quando nós nos reunimos, pastor, numa congregação como essa, quando nós estamos aqui numa assembleia, numa reunião como essa, Deus está dizendo, cada um trouxe a minha presença para a minha casa. E é lá que eu vou me manifestar. É lá que eu vou dar resultado. É lá que eu vou fazer acontecer na vida dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você é irmão de Cristo. Você é cordeiro de Jesus, meu irmão. O céu está te esperando. Deus está dizendo, eu enviei meu filho para remir os pecados da terra, para tirar as transgressões dos meus filhos e para ser irmão daqueles que eu vou salvar, para levar para o céu, para morar nas mansões celestiais. Querido, tem uma mansão celestial preparada para você. Tem algo separado para você lá em cima. Tu vai ter uma veste nova. Tu vai ter rua de ouro. Tu vai me amar, Jesus amado. Imagina tu chegando lá em cima, Deus olhando para você e falando assim, ó,
vinde bendito de meu Pai. Imagina tu chegando lá em cima, tu vê os querubins, tu vê os serafins, tu vê aqueles anjos clamando o nome do Senhor, aquele coral maravilhoso, uma música que tu nunca ouviu aqui na terra, algo que é sobrenatural, que aqui na terra nós não podemos ouvir, mas que no céu está acontecendo algo sobrenatural. Imagina você lá em cima, imagina você vendo tudo isso, imagina você clamando a Deus face a face com Ele, dizendo: Senhor, obrigado pelo Senhor ter me salvo, obrigado por ter me resgatado, obrigado por ter me tirado do lamaçal do pecado, porque eu era pecador, eu era sujo, eu estava enterrado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Oh Jesus, o Senhor me resgatou, meu irmão. O Senhor te resgatou. O Senhor te tirou de onde você nem imaginava sair, para te colocar entre os príncipes e princesas de Deus. Príncipes e princesas de Deus estão reunidos hoje aqui na Cristo Salva para dizer para Deus: eu vou morar no céu. Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo. Eles contam a história do que estava acontecendo. Interessante que no meio desse caminho eles vão contar a história de Maria, Maria Madalena e Joana, que são as 3 mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. E eles contam que elas chegaram lá e Jesus não estava mais. Eles sabem, eles continuam caminhando. E no meio do caminho eles vão contando histórias para Jesus e chegam até Emaús. Quando eles chegam na cidade de destino, na cidade da fonte das águas quentes, eles chegam lá, Jesus finge que ia continuar caminhando. E aqueles homens olham para Jesus e falam assim: Senhor, entra com a gente, já está tarde, não precisa ir pelo caminho, é perigoso. E Jesus entra com eles. Meu Deus do céu. Imagina Jesus entrando dentro de casa deles. Eu não consigo ler isso sem chorar. Toda vez que eu leio isso eu choro, porque eu fico imaginando Jesus entrando dentro da minha casa. Imagina você caminhando com Jesus e ele entrando dentro da sua casa, você falando com ele: Mestre, entra na minha casa. Quando Jesus entra dentro da casa dele, isso aqui significa muita coisa. Quando Jesus entra dentro da casa deles, eu fui fazer uma pesquisa e eu falei: Senhor, quantas casas o Senhor entrou ao longo do seu ministério? E a Bíblia me disse que Jesus entrou em pelo menos 12 casas. 12 casas Jesus entrou dentro do seu ministério. Durante os 3 anos e meio que ele estava exercendo o seu ministério até ser crucificado. A primeira casa, eu vou intitular aqui para vocês, a primeira casa foi a casa lá do casamento em Caná. Em todas as casas que Jesus entrou, ele deixou uma mensagem: na tua não será diferente. Todas as casas que Jesus entrou, ele deixou uma mensagem. A primeira casa foi um casamento lá em Caná da Galileia. Ele entrou no casamento e ele deixou uma mensagem de alegria. A segunda casa foi a casa de Pedro, e ele trouxe uma mensagem de cura dentro da casa de Pedro. A terceira casa foi a casa lá em Cafarnaum. Ele trouxe uma mensagem de restauração. A quarta casa foi a casa de Levi, e ele falou sobre perdão na casa de Levi. A quinta casa foi a casa de Simão, e ele falou sobre a mensagem, ele falou sobre unção dentro da casa de Simão. A sexta casa foi a casa de Jairo, e ele falou sobre vida. A sétima casa foi a casa de Marta e Maria, ele falou sobre a palavra de Deus. A oitava casa foi a casa de Zaqueu, ele falou sobre a salvação. A nona casa foi a casa do cenáculo, ele falou sobre comunhão dentro daquela casa. A 10ª casa foi a casa de Caifás, foi aonde ele foi julgado, foi aonde ele foi julgado pelos homens. A 11ª casa é a casa que ele se encontra, é a casa dos discípulos do caminho de Emaús, ou seja, lá em Emaús, e ele falou sobre visão espiritual. E a 12ª casa foi aonde estavam os seus discípulos, e ele falou sobre fé. Ei, meu irmão, o que você quer que Jesus fale dentro da tua casa nesse dia? Jesus, ele vai entrar na tua casa hoje. Jesus, ele vai entrar lá dentro da tua família hoje, meu irmão. A Bíblia
diz, quando ele bate a porta, você abre a porta, ele entra e ceia com você. Eita, Jesus. Jesus está dizendo, eu quero entrar em casas aqui hoje para ceiar com eles. Eu quero entrar em casas aqui hoje para abençoar aquele lar. Eu quero entrar em casas aqui hoje para mudar a história daquela família. Deus está dizendo, eu vou resgatar pessoas que já se encontram afastadas há um tempo da minha presença. Eu vou trazer de volta pessoas que estão desviadas no mundo. Eu estou restaurando lares aqui nessa manhã. Eu estou mudando história. Eu estou devolvendo autoestima. Eu estou devolvendo fôlego. Eu estou devolvendo força. Porque hoje eu vou fazer a obra da casa do meu servo. Vai glorificando a Deus aí. Vai adorando a Deus aí, meu. Jesus entrou em 12 casas. Quando ele entra na casa dos discípulos, em Emaús, ele já imediatamente, a Bíblia diz, eles vão se assentar à mesa. Eles se assentam à mesa. Uma mesa como está posta aqui hoje. Eles se assentam à mesa para fazer a sua refeição. Só que a mesa ela tem um significado tão forte. E ela começa lá com Moisés. Deus ele dá uma ordem para Moisés, para ele pôr uma mesa dentro do tabernáculo. E a mesa ela deveria ser feita por madeira de acácia. Ele dá as dimensões da mesa, e Moisés ele faz a mesa, ele põe dentro do tabernáculo. E o propósito daquela mesa era receber os pães da propiciação. E a função da mesa era receber os pães da propiciação. Pastor, mas qual é o significado da mesa dentro da minha casa? Na sua casa, a mesa ela significa a comunhão entre a sua família. Todas as vezes que você precisa discutir algum assunto, a maioria das vezes você senta à mesa e vai discutir algo. A comunhão da sua família. Quando você vai fazer uma refeição, você põe aquela refeição à mesa e todos se assentam à mesa. Isso é muito comum no dia de domingo. Eu particularmente amo o almoço no dia de domingo. Então as pessoas se assentam à mesa, e vai ter aquela comunhão. É onde eles conversam, onde eles trocam ideias, é onde eles se ajudam, é onde eles perguntam se um outro está precisando de alguma coisa. É um lugar que traz comunhão para a sua família. O segundo significado da mesa é quando nós nos assentamos à mesa, e quando os judeus se assentavam, eles lembravam da provisão que Deus tinha dado para o seu povo. Eles lembravam de tudo aquilo que Deus tinha feito para o seu povo quando estava no deserto. E o terceiro significado, quando nós vemos aquele quadro que aquele autor pintou, com Jesus no centro e os discípulos do lado, nós vemos a última ceia naquele quadro, nós entendemos sobre salvação e redenção. Só que tem um detalhe naquele quadro que ninguém percebe, ou só os espirituais vão perceber. Quando você olha para aquele quadro, você vai ver Jesus pintado no meio, você vai ver os discípulos de um lado, os discípulos do outro, Jesus entregando o pão para um deles. Mas algo que me chama a atenção, quando você olha para aquela pintura, quando você olha para aquele desenho feito por mãos humanas, nós vamos perceber que é somente um desenho, está simbolizando algo, mas é somente um desenho. E quando nós entendemos que só aquela pintura não tem vida, nós vamos entender que a vida que era para estar naquele quadro representando para a gente, nós vamos entender que ela saiu e ela veio parar aqui no nosso meio nesse dia. Ela veio morar dentro de nós. A vida que o pintor achou que ia colocar naquele quadro, Jesus falou para o pintor: você pode até pintar, você pode até fazer algo bem bonito, mas eu vou dizer para o meu povo que a minha vida, a vida em abundância, a qual eu transmito para a minha igreja, não vai ficar presa, eternizada numa tela de papel. Vai morar junto com o meu povo, vai caminhar junto com a minha igreja, vai aonde eles forem. Eu devolvo a vida nessa noite para muita gente que está afastado dos caminhos. Deus está dizendo que Ele vai resgatar. Hoje é manhã de resgate para a tua vida. Hoje é manhã de resgate para o familiar teu. Deus está trazendo de volta aquilo que você mesmo já tinha falado. Não tem mais jeito, não volta mais. Deus resgata, Deus traz de lá do lamaçal. Deus me trouxe aqui para dizer para você: Deus vai restaurar. Vou finalizar, senão o pastor não me chama mais.
sentado na mesa, ele pega o pão, ele parte o pão e abençoa. Jesus está fazendo o ramotzi naquele lugar. Está fazendo a bênção do pão. Ele não está abençoando o pão. Ele está agradecendo a Deus por todas as provisões e pelo pão ter brotado, pelos alimentos terem brotado da terra. Isso que Jesus está fazendo dentro daquela casa. Jesus está fazendo ramotzi naquele lugar. Ramotzi consistia em uma bênção em que o chefe de família tomava o pão, partia e ele abençoava ele agradecia a Deus por aquele pão estar na mesa da sua casa. Era recitada uma bênção, aonde eles falavam em judeu, era recitada uma bênção ali no momento da partição do pão, e quando as pessoas iam receber o pão, era recitada uma outra bênção. E quando aquilo acontecia, ninguém podia falar. As conversas eram cessadas, era um silêncio absurdo, só o chefe da família poderia falar, poderia recitar aquela bênção. A bênção que ele citava naquele momento era: bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou sobre a ablusão das mãos. Então as conversas eram cessadas, as pessoas paravam de falar. Aqueles 2 pedaços de pão, ele era então posto 3 vezes no sal e era repartido entre as pessoas. As pessoas tomavam, comiam aquele pão e elas recitavam uma outra bênção, dizendo: bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. O ramotzi, ele era a bênção do pão, ele era o agradecimento a Deus pelo pão que Deus tinha dado para nós. Então, eles ficavam em silêncio, e somente depois que todos recebiam o pão, poderiam conversar novamente. É mais ou menos o que aconteceu aqui quando aqueles homens viram Jesus partir o pão. Jesus, quando estava partindo o pão, ninguém podia falar nada. Estavam todos olhando para Jesus como um forasteiro, como uma pessoa entra dentro da minha casa, senta no meio da mesa, pega o pão e parte. Aquilo ali era para o chefe da família fazer. Mas todos nós sabemos que Jesus, ele é o chefe de tudo. Jesus, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele tinha autoridade para entrar dentro daquela casa, meus pastores, para partir o pão e abençoar aquela família. E quando ele parte o pão, quando ele parte aquele pão e ele vai distribuir para as pessoas, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Ai, Jesus! Quando Jesus parte o pão, ele some daquele lugar. A Bíblia diz que os olhos daqueles homens, eles foram abertos e eles conseguiram enxergar, eles conseguiram ver quem é que estava ali naquele momento. Quando era partido o pão, era mais ou menos como se eles precisassem ficar em silêncio. Por isso que Deus fecha os olhos deles lá no caminho de Emaús, para que quando Jesus partisse o pão, eles não pudessem falar nada. Jesus tinha que sentar na mesa, tinha que partir o pão, tinha que abençoar aquela casa, tinha que agradecer a Deus, para que aí sim eles pudessem enxergar quem era Jesus. Na nossa casa não é diferente. Todas as vezes que o pão for partido na tua casa, você pede a Jesus para partir o pão, porque você não é dono dela. O dono da tua casa é Jesus. A Bíblia diz que Paulo vai falar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu não tenho mais nada, eu só tenho a presença dele, e ele me permite usufruir de algo aqui da terra. Sabe por quê? Nós já não precisamos mais nos apegar ao que é da terra, nós precisamos nos apegar ao que é do céu. Jesus veio do céu, o pão da vida veio do céu, a bênção da tua casa vem do céu. Não é nada da terra, tu vai até usufruir, mas o que Deus tem melhor para a tua vida está lá em cima. O teu galardão será dado lá nas mansões celestiais. Então, a gente terminar, os olhos daqueles homens foram abertos, eles puderam enxergar e eles perceberam que era Jesus. Lembra que eu falei que Emaús significava fonte de águas quentes? Eles saíram de Jerusalém, significa lugar de paz. Eles foram caminhando para Emaús, eles trocaram uma fonte de paz, e a fonte de água viva estava lá. Ele tinha que voltar para Jerusalém, porque a promessa era que ele voltaria.
A promessa era que ele retornaria. Então eles trocam a fonte de água viva, que era um lugar de paz, para uma fonte de águas quentes. Eles deixam tudo aquilo lá em Jerusalém que eles haviam construído e vão para Emaús, e vão para a fonte de águas quentes. Quando Jesus sai da presença deles, quando Jesus some da presença deles, imagina Jesus sentado no meio da mesa, e quando eles caem em si, eles olham para a cadeira vazia. Jesus não está mais lá. Jesus havia saído, Jesus havia ido fazer o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que quando eles percebem que era Jesus, eles falam: nós precisamos voltar, nós vamos voltar para Jerusalém. Nós saímos do lugar de paz, nós saímos da onde a fonte de água viva vai jorrar para a vida eterna, para ir para a fonte de água quente. É que Deus está dizendo nessa manhã: não troca o que é certo pelo duvidoso, não troca Jesus pelo que o diabo está oferecendo no mundo. O prato vai ser até mais bonito aqui na terra, o prato pode ser até mais gostoso aqui na terra, mas Deus está dizendo: melhor é o fim das coisas do que o início dela. Melhor é morar no céu do que viver sem Deus aqui na terra. Meu irmão, está tudo acontecendo aí fora. Eu estava vendo um vídeo esses dias que estavam filmando, tinha um sol de um lado, um sol do outro. Era vários lugares do planeta, era vários lugares que estavam acontecendo. E a Bíblia diz que vai acontecer sinais. Lucas 21 está dizendo: e haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e com grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele está falando: não premedita a tua defesa, não tenta ficar igual doido aí fora, batendo cabeça, porque quem vai ser a tua redenção vai vir do alto, vai vir do céu, vai vir. Ah, Jesus amado, Deus está dizendo: eu vou vir tirar minha igreja do meio desse mundo, eu vou vir tirar meu povo do meio de um povo. Só aí se Jesus voltar, meu irmão. Eu sou o primeiro a subir. Quem é o segundo aí? Eu sou o primeiro aí. Quem é o segundo aí? Vai dando glória para Deus, porque Ele quer levar a tua família para morar no céu. Voltaram para Jerusalém, deixaram Emaús de novo e voltaram para Jerusalém. E eu encerro aqui. Aleluia. Quando eles estão voltando para Jerusalém, eles tinham um único propósito: receber a promessa. Pastor, mas que promessa é essa? Se coloca de pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles deixaram Jerusalém, onde a fonte de água viva iria estar lá, e foram para Emaús buscar a fonte de águas quentes. Trocaram algo que era para a vida eterna, algo que era para sempre, por algo que poderia acabar. E aí eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Quando Jesus se aparta deles, quando eles percebem que é Jesus, eles entendem o que ele queria falar com eles. Eles entendem que Jesus queria que eles estivessem lá em Jerusalém. E quando eles estão voltando para aquele lugar, eu imagino eles pensando da seguinte forma: Lucas 24, 49 vai dizer, e a gente encerra aqui, o louvor quiser louvar, deixa Deus usar vocês. E quando eles estão voltando para Jerusalém, Lucas 24, 49 vai dizer, e era a promessa que eles precisavam receber: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer ficar em Jerusalém ou você quer sair de Jerusalém? Você quer ser revestido de poder ou você quer comer uma
comida qualquer aí fora. Deus está perguntando nessa manhã: você prefere a comida de Deus? Você prefere ser revestido do poder de Deus? Ou abraçar o que o inimigo tem para a sua vida lá fora? Muitos até desviam, mas Deus é fiel para trazer de volta. A Bíblia diz que se nós cairmos, Ele nos levanta. Se nós cairmos, Ele nos levanta. E eu profetizo na tua vida nessa manhã e eu termino aqui. Se alguém caiu na tua casa, Deus vai levantar hoje. Se alguém caiu na tua família, Deus vai levantar hoje. Você não está participando do corpo e do sangue de Cristo à toa. Você não está participando num momento como esse à toa. Você não veio aqui em vão. Deus está dizendo: hoje eu vou resgatar. A mensagem dessa manhã é: resgate na família. Deus está dizendo: eu vou trazer de volta. Eu vou resgatar. Nos abraçando.
vocês. Soberano Deus eterno, Pai. Senhor, Pai, a tua igreja, Pai. Abençoa a vida dos teus servos, Deus. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. Toma um lugar de destaque na nossa vida. Visita a casa dos teus filhos nesta manhã. Toma a família deles agora, Senhor. Resgata aquele que o Senhor precisa resgatar. Deus, guarda a casa de cada um. Abençoa, Senhor. Dá vitória para eles. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus.